Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Quem está feliz, diga aleluia. Pegue a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? 8 pessoas, muito bom. Quem trouxe Bíblia? Isso aí. Pegue-a, por favor, então, e abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A última vez que eu ministrei aqui, eu também fiz leitura no capítulo 12. Um pouco mais adiante, e desta vez vamos ler o início do capítulo. Glória a Deus. Sempre bom estar aqui, sempre bom servir a minha igreja, sempre um privilégio e um prazer poder ser lembrado com tanta frequência para ministrar aqui a respeito das tantas pessoas que esta igreja e os nossos pastores podem contar e que se alegrariam muito de estar aqui, né? Então, para nós que somos da casa, é sempre bom ressaltar o privilégio e a honra de sermos lembrados para isso. Deus seja louvado. Bom estar aqui com o pastor Gilton Ângelo, glória a Deus. O pastor vai fazer aniversário, isso? Fez ontem, 30 anos. Meu Deus, morou perto de praia? Não. Deus seja louvado. Eu estou com muito bom humor hoje. Aleluia. Está aqui o pastor Clésio Araújo. Não sei se vocês andaram vendo, mas estava tendo uma mania de quando chegavam uns pregadores assim, muito patente alta, aí os outros pegavam o microfone e diziam, irmãos, eu não tenho como pregar na presença do fulano, e passava a palavra. Então, hoje eu não vou fazer isso, que eu não sou de fazer graça, né, uma hora dessa, mas é uma alegria estar aqui com o pastor Clésio, que é um amigo querido, é uma pessoa maravilhosa. Pensa numa pessoa maravilhosa. Está ali, pastor Clésio de Araújo. Não tem uma pessoa nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil, que não gosta do pastor Clésio. É um camarada conciliador, abençoador, né? Você é um luxo de pessoa. Com esse cabelo, então, meu Deus, está maravilhoso. Nosso querido irmão Marco Aurélio, homem de Deus, sempre nos abençoa tanto, trazendo toda essa bagagem, essa experiência, essa voz, esse poder de Deus que opera na sua vida, desses tantos anos entregues à causa do bom mestre. Deus possa continuar abençoando o senhor rico e abundantemente. Atos, capítulo de número 12, saldo também os demais pastores presentes aqui da casa. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Versículo de número 1. Está escrito, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, lança as cortes da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Graças a Deus. Era um tempo difícil, um tempo de pressão que a igreja primitiva estava sofrendo, e essa pressão, essa movimentação de perseguição e de pressão, comandada por Herodes, ela é descrita na Bíblia por 3 movimentos, um após o outro. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava lançando mão de alguns crentes para os maltratar. Diga comigo, maltratar. E aí a Bíblia diz que ele agora manda matar Tiago,
a espada. E agora a Bíblia diz que ele, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. Essas três coisas, essas três ações promovidas por Herodes, que faz parte de um clã que já havia demonstrado seu espírito de crueldade, haja vista o outro Herodes que mandou decapitar João Batista na prisão, haja vista o Herodes do início dos evangelhos, aquele que mandou matar os meninos na época do nascimento de Jesus. Então é um clã que tem a crueldade nas veias. E não só tem a crueldade, mas Herodes, além de ter a crueldade, ele tem o espírito político. E o espírito político associado à crueldade se tornou uma combinação bombástica, destrutiva, terrível. Porque o texto diz que ele percebeu que estas suas ações geravam agrado, geravam satisfação dos judeus. Então é um espírito político, daquele tipo de espírito político que se demonstra fazendo coisas que agradam as pessoas e, quando percebendo que isto as agrada, continuando a fazer. Mesmo que sejam coisas ruins, mesmo que sejam atos de malignidade, mesmo que sejam coisas nefastas, terríveis, mas ainda assim, para agradar um grupo de pessoas, se continua a fazer. Esta palavra me pegou durante um tempo. Herodes continuou mandando prender também a Pedro. Diga comigo, continuou. Essa palavra, como eu disse, me pegou durante alguns minutos, ou porque não dizer até algumas horas. Continuou. Porque quando olhamos para trás, nós vemos uma atitude, ou melhor, duas coisas já muito terríveis. Duas coisas que já sujavam o currículo de Herodes terrivelmente, sua moral, sua ética, seu bom senso, tudo, porque ele maltratou os crentes e matou o Tiago à espada. Só que, de repente, a Bíblia diz que ele continua. Essa palavra, esse verbo, ele serve para chamar a nossa atenção, serve para nós como uma forma de olhar e perceber que, muitas vezes, é preciso entender que não se pode continuar. Às vezes você já tomou uma atitude errada, tomou até a segunda, mas para espanto de alguém que está vendo o que está acontecendo, você continua. E Deus me trouxe hoje aqui, esta noite, para dizer algo aos irmãos em Cristo, pela fé, pelo zelo que tenho pela palavra e com a igreja de Jesus. Tome muito cuidado para não continuar, para, após já ter demonstrado alguns comportamentos que aborrecem a Deus, que entristecem o Espírito Santo, continuar. Porque alguém vai dizer: pastor, Herodes continuou e não deu em nada. Isso não é bem verdade. Não vai demorar muito e Herodes estará diante de uma plateia. Eu falei sobre isso na última mensagem que ministrei aqui. E quando o povo vai dizer: vote Deus, não de homem, e ele vai receber aquela glória, em vez de reputá-la a Deus, ele morre comido de bichos por não ter dado glória a Deus. Porque todos que insistem em continuar, uma hora podem esbarrar com um Deus que para. E a verdade é que, se Deus tem poder e pode ser, e é isso que eu quero que Ele seja para mim, uma gigantesca força propulsora, que ao eu acordar de manhã, Ele me dê graça para ver um dia poderoso, que Ele me impulsione para viver conquistas, que Ele me impulsione para correr. O Deus que tomou Elias, né, e o que o fez correr adiante do carro de Acabe, o Deus que impulsiona, também bota a mão no peito. O Deus que empurra pelas costas, também põe a mão no peito. E eu quero convidar a você a tomar a decisão de só conhecer o Deus que impulsiona pelas costas, mas não conhecer a mão dele parada na frente do seu peito. Porque todas as vezes que a gente quer continuar, a gente descobre que tem um Deus que, quando Ele manda parar, ninguém continua mais.
Herodes continuou até separado por Deus, para fazer o que agradava aos judeus. Só que quando eu olho por esse verbo, que Herodes continuou, mandando prender também a Pedro, eu me deparo com algo. E eu vejo que jamais, eu disse o quê, gente? Jamais Deus se verá em desvantagem, e nem a sua igreja. A igreja, de maneira local e focal, ela pode até ter suas debilidades e problemas. Mas a igreja de Jesus, ela é sempre, de maneira universal, vitoriosa e triunfante. Deus nunca está atrás do império das trevas, Deus nunca está em desvantagem, e a igreja nunca estará em desvantagem. Pastor, mas por que o senhor diz isso? Porque eu olho e vejo que a Bíblia me diz que Herodes continuava a fazer suas maldades e manda prender a Pedro. E daqui a pouco eu olho e vejo a Bíblia dizer assim: mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Se por um lado Herodes continua, por outro lado a igreja também faz contínua oração continuada. É o mesmo tipo de movimento que não para, que continua. Se há persistência de Herodes em fazer o que é o mal, há persistência da igreja em orar pela libertação de Pedro. Se há persistência de Herodes em ser político e maligno, há persistência da igreja em ser intercessora e misericordiosa. Ou enquanto alguém já levanta as mãos na noite dessa quinta-feira, eu tenho uma palavra de Deus para te dar: não vai parar. Herodes não vai parar, a maldade não vai parar, a malignidade não vai parar, a má política não vai parar, a perversidão das pessoas não vai parar, a lascívia não vai parar, a imoralidade não vai parar, a falta de justiça não vai parar. Mas enquanto estas coisas continuam, a igreja também não para. Que tudo isso vai continuar, nós já sabemos. A pergunta é se nós vamos continuar fazendo o que temos que fazer, ou se vamos parar. Porque só há um jeito, uma forma de Herodes triunfar contra você: se ele escolher continuar e você escolher parar. Pega a mão de alguém que está do seu lado agora, por favor. Diga para eles: só tem um jeito. Horrível, vai de novo. Só tem um jeito de Herodes prevalecer contra você: se ele continuar e você decidir parar. Então deixa ele continuar e você continua daqui. Deixa ele continuar de lá e você continua daqui. Ele continua perseguindo, a gente continua orando. Ele continua prendendo, a gente continua intercedendo. Ele continua fazendo o que é mal, mas eu continuo fazendo o que é bom. Ele continua colocando frieza, eu continuo clamando pelo fogo. Ele continua amordaçando, eu continuo com a boca aberta. Ele continua prendendo, o céu continua soltando. Deixa ele continuar de lá, porque a igreja vai continuar de cá. A igreja continua. A igreja faz contínua oração continuada, contínua oração por Pedro. Então esta igreja está orando por Pedro, e Pedro agora está na prisão. Onde Pedro está? Aonde, gente? E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro fora colocado sob a guarda de 4 quaternos de soldados, 16 soldados guardavam a prisão. E Pedro dormia. Pedro? Dormia. Quando Jesus dormiu no barco, Pedro, junto com os outros discípulos, questionou e falou: mestre, tu não insta? O senhor não se importa que a gente pereça? Aprendeu. Aprendeu. Ele não entendia ainda sobre dormir em tempestades. Agora parece que ele está entendendo. Está marcado para ser apresentado por Herodes diante do povo. Tiago já morreu à espada, os crentes sendo perseguidos, pau cantando na cara de Enoque, e Pedro dormindo. Aprendeu. Graças a Deus. A questão é que num primeiro momento a gente pode ser até como Pedro e não entender Jesus dormindo,
Porque certos níveis de tranquilidade incomodam pessoas intranquilas. Só que tem uma hora que a gente amadurece e aprende a ser tranquilo também. Se você anda incomodado com a tranquilidade dos outros, talvez isso sinalize que você anda perturbado demais. Se a calma dos outros está te deixando nervoso, se a confiança dos outros em Deus está fazendo com que você fique irritado, é sinal que eles conhecem mais sobre o Evangelho do que você. Mas um dia a gente fica intranquilo com a tranquilidade dos outros no barco, mas depois a gente aprende e dorme até na prisão, porque todo mundo pode amadurecer e melhorar. Quem está por aí ainda, diga alguma coisa, por favor. Mas a Bíblia vai além ao dar uma informação que eu acho que vale ouro. Os 4 quaternos dos soldados fazem um tipo de proteção, estão posicionados de algumas maneiras, guardando as portas da cadeia. Mas 2 em particular estão numa posição muito diferente. A Bíblia diz assim: Pedro dormia entre 2 soldados. Pedro entre 2 soldados. Deus me despertou e me disse uma coisa tão singela, tão sensível, que a mim me abençoou muito, mexeu muito. Hoje aqui o nosso irmão Marco Aurélio cantando, né, sobre a paixão de Jesus. E a gente se sensibiliza, a gente dá glória a Deus, e é bom porque a gente não pode esquecer. Deus falou desse jeitinho assim comigo, quando eu li assim, que Pedro estava entre 2 soldados. O Senhor falou assim para mim, lembre-se do seu Senhor. Existem horas que você é colocado em algumas situações, você acha que elas são tão difíceis. Lembre-se do seu Senhor. Existem momentos onde as pessoas fazem coisas contra você, e você fica tão chateado, pensando, lembre-se do seu Senhor. Existem vezes que você é traído num ponto, num nível, que pensa até em não conte. Lembre-se do seu Senhor. Existem momentos que pessoas da sua família, gente de perto de você, apresenta comportamentos tão contraditórios. Lembre-se do seu Senhor. Pedro, você está preso. A igreja precisa de você. Você é uma chave, você é uma pessoa importante no reino. O Senhor Jesus disse que você seria o pastor da igreja, você está preso. Mas lembre-se do seu Senhor, nem que Ele tenha que te ajudar a se lembrar. De que aquilo que você está passando agora não é nada diante do que Ele passou por você. Nem que Ele tenha que te colocar em posições que façam a sua memória se remeter às posições que Ele passou por você. Você não está no meio entre 2 soldados, Pedro. Lembre-se do teu Senhor. Ele estava no meio de 2 ladrões. Você está entre 2 soldados, Pedro. Você está no meio entre dois representantes do Império Romano. Lembre-se do teu Senhor, Pedro. Ele era justo e perfeito e estava crucificado no meio entre 2 ladrões. O anjo, quem ainda está aí, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem? O anjo vem agora, diz a Bíblia, e toca em Pedro. Podia ter escolhido qualquer parte do corpo. Mas tocou aonde? No lado. Lembre-se do teu Senhor. Alguém ainda está aí, pelo amor de Deus? Segure a mão de alguém que está do seu lado, diga para ele, está difícil para você? Lembre-se do teu Senhor, nos momentos de maior angústia, lembre-se do teu Senhor, quando você achar que não vale a pena continuar, lembre-se do teu Senhor, quando você achar que sofre demais, lembre-se do teu Senhor. Ei Pedro, tu estás entre 2 soldados, teu Senhor esteve entre 2 ladrões. Pedro, quem te toca no lado é anjo, teu Senhor fora traspassado no lado por uma lança. Ei Pedro, lembra-te do teu Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro, entre estes 2 soldados, de repente o anjo do Senhor toca-lhe do lado e diz para ele, levanta depressa. Levanta. O anjo só falou sobre pressa com Pedro uma vez. Só quando ele mandou ele se levantar. Preste muita atenção, porque você vai olhar e vai dizer, eu sei o que foi isso. O que foi? Fuga. Não foi.
Não reduza as coisas que Deus faz. Não use essa palavra, ela é inadequada. Pedro não fugiu, saiu. E vou te falar por que ele não fugiu e sim saiu. Há não muito tempo atrás passou uma reportagem na televisão de um pouso que aconteceu no Japão e podia ter sido uma tragédia, porque começou um incêndio no avião, mas não foi. E não foi porque as pessoas obedeceram uma ordem de evacuação que todo mundo ouve quando está numa aeronave. Se qualquer coisa acontecer na aeronave, saia sem pegar pertence nenhum. Toda evacuação apressada não compreende pegar nada que lhe pertence. Se você tiver que fugir, se você tiver que sair numa situação de fuga, você não pode pegar a mala de mão, não pode pegar a mochila, você tem que sair sem nada. Olha para o anjo falando para Pedro, calça a sandália. Cinge-te. Bote a capa. Mas e aquela pressa toda? Era só para você acordar. Agora isso aqui não é fuga, está tudo sob controle. Faz isso, faz aquilo outro. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Você não vai sair fugido não, você vai sair pela porta. O que Deus está fazendo não é nada estabanado, nada atabalhoado. O que Deus está fazendo é ordeiro. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Ele está dando uma ordem, está abrindo uma porta e está tirando alguém de um lugar, de uma circunstância, de uma situação. Mas tu não vai sair envergonhado, tu não vai sair fugido. Você vai sair calçado, cingido e coberto. Aí alguém ainda está por aí? Aleluia! Pastor! Mas não é fuga, não é. É saída. Sair é uma coisa, fugir é outra. Pega a sandália e bota no pé. Cinge-te. Bota a capa nas costas. Porque não é só você que vai sair. Não fica também nada que é seu. Não, você foi embora. Do Êxodo a Atos, as saídas que Deus ordena sempre são de forma que ninguém deixe nada para trás. No Êxodo, nenhuma unha ficou no Egito. Em Atos, pegou sandália, pegou cinto e pegou capa. Porque o que Deus comanda, é a gente que sai atrapalhado. A gente sai estabanado. A gente sai dando com cara, batendo nas coisas, dando canelada nos negócios. A gente é enrolado para sair. Saída que está sob o governo de Deus não... Aleluia! Se alguém está pensando que você vai sair descalço, envergonhado, comprometido, não, não, não. Ele me trouxe para dizer, se eu quero trocar você de lugar, se não está bom onde você está, se eu vou abrir uma porta melhor, se eu vou te tirar de uma prisão, você vai sair com dignidade, não vai deixar nada para trás. Acorda alguém do teu lado e diga, não vai ficar nada. Nada ficará para trás. Do Êxodo a Atos, saída que Deus ordena. Não se deixa nada para trás. Não tem prejuízo. Não tem a palavra, mas tem a comunicação. Calça a sandália. Então eu estou te falando que você vai caminhar. Cinge os lombos. Estou falando que você, além de caminhar, vai põe a capa. Já estou te adiantando como está a temperatura lá fora. Então, em 3 ordens, o anjo deixou claro o que Pedro faria. Quando ele disse, calça, o anjo está dizendo, você vai andar. Quando ele diz, cinge, o anjo está dizendo, você vai correr. Quando ele diz, se cobre, o anjo está dizendo, está frio. Você não sabe, mas eu sei. Porque Deus já está preparando você agora para o que está te esperando lá fora. Eu preciso de 5 pessoas, pelo menos, para crer.
Deus está te preparando agora para o que está te esperando lá fora. É por isso que ordem de Deus não se questiona. Ah, vou calçar para quê? Porque você vai andar. Vou cingir para quê? Porque vai correr. Ah, mas está muito calor. Aqui dentro, lá fora está frio. Bota a capa. Toda ordem que Deus dá não é para jogar a conversa fora, nem para ganhar tempo. Toda ordem que Deus dá é porque Ele já percebeu qual é o próximo passo. Ele sabe o que te espera. Então, quando Ele te chamar para algo, vai. Eu estou falando com gente aqui que está sendo chamada para oração, mas não ora. Chamada para o estudo e não estuda. Para que eu vou fazer isso? Tu não sabe o que te espera lá fora, mas o teu Senhor já sabe. Faz agora. Eu lembro de um tempo da minha vida que Deus me dava muitas mensagens. Muitas. Hoje Ele ainda me dá. Muitas. Era muitas. Era mensagem, era estudo e mensagem, mensagem. E teve uma época que eu falei assim, eu queria menos mensagem, mais agenda. Aleluia. Não tinha nem onde pregar tanta mensagem, mas o acervo foi crescendo. E o Senhor foi dando palavra. Palavra. Em vez de eu me desmotivar em continuando a ter mensagens, uma vez que me parecia que eu não tinha nem onde pregar, parecia não tinha mesmo. Eu fui continuando a criar um acervo. Um acervo. Aí um dia, eu acho que nesse dia foi quando alguma coisa na minha vida começou a mudar. Um dia eu fui pregar numa cidade, lá em Cabo Frio. E quando eu terminei de pregar, o pastor falou assim, você podia voltar no mês que vem? Eu digo, claro, muito prazer. Digamos que isso era em fevereiro. Ele disse, você pode voltar em março? Eu disse, claro. Ele disse, você pode voltar em abril também? Eu falei, sim. Ele falou, então a gente pode fazer logo o ano inteiro? Eu disse, glória. Resumo, eu preguei 6 anos. Uma vez por mês naquela igreja, e em alguns meses preguei 2. Eu preguei 72 mensagens sem repetir nenhuma única vez naquela igreja. Quando Deus te der uma coisa, parece que não serve, mas Ele já está vendo lá na frente. Calça a sandália, cinge os lombos, bota a capa. Ele conhece o futuro que te espera. Ainda tem alguém aí esta noite para dar um brado de júbilo ao nome do Senhor? Deus nunca vai te dar ordens que são desnecessárias. Se Deus está te falando para você fazer uma coisa agora, é porque Ele conhece que aquilo que Ele está te mandando fazer é imprescindível. Mas na prisão não, porque está te esperando lá fora. A questão é que o Senhor diz, calça, você diz, para que eu vou calçar se eu estou aqui dentro? O Senhor está dizendo, mas não é sobre aí dentro, é sobre o lá fora que eu já estou preparando. Aí o Senhor te diz, bota a capa, você diz, mas daqui na prisão está calor. O Senhor diz, mas não é para a prisão, é para a rua de Jerusalém que está gelada, eu já estou te preparando, atenta para a minha voz e faz o que eu estou te mandando, eu estou te preparando. Escute, então o anjo do Senhor vai tirar Pedro, ele vai sair da prisão, sim ou não? Muito fraco, sim ou não? Pastor, ele vai sair? Vai. E onde é que ele estava mesmo? Dormindo entre 2 soldados. Numa posição centralizada. Numa posição central. Numa posição de equilíbrio. Preste atenção. Quando eu falo de posição de equilíbrio, posição central, isso me remete a uma palavra, a um elemento. Pergunte qual? Coluna. E quando eu olho para Pedro, isso faz muito sentido, porque não sou eu, é a Bíblia quem apresenta Pedro, ao lado de Tiago e João, como sendo as colunas da igreja. Então, preste atenção. Pedro representa a figura para a igreja de uma... Oxe, gente. Pedro representa para a igreja a figura de uma... Porque é aquilo que estabiliza, que está numa posição importante, que dá estruturação. Aí eu olho para Pedro e vejo ele no meio de 2 soldados romanos, justamente exercendo no papel, na posição de quem equilibra, sustenta. Mas ali, o Senhor diz, não, se a coluna é da igreja, não pode ficar dentro da prisão.
Se eu fosse você, eu tomava como meta de vida ser importante no reino. Relevante no reino e útil no reino. Pergunte por quê. Porque se você é uma coluna da igreja, se o sistema de Roma tenta colocar você dentro dele, o Senhor te tira. Agora tem gente que entra em alguns sistemas e não sai mais. Por quê? Porque ele nunca se constituiu como coluna de outro lugar. Então não importa onde ele seja colocado, porque ele não faz falta em outro lugar. Pedro não podia naquele momento da igreja. Tiago foi morto à espada. Mas naquele momento da igreja, Pedro, a coluna da igreja, não podia estar encarcerado. Não podia ser ele coluna de uma cadeia romana. O Senhor olhou e disse: ô Herodes, a coluna é minha. Você não vai usar minha coluna na tua cadeia. Dê minha coluna para cá. Anjo, vai lá e bote a minha coluna no lugar que ela tem que estar, que é dentro da minha igreja. Quem é útil para o reino, Deus não deixa ser manipulado nem usado por ninguém. Se tu és útil para o reino, Deus vai te tirar de cadeia, de prisão. Deus vai te tirar de fofoca, de intriga, de confusão que estão querendo te meter. O Senhor me trouxe para dizer: eu não vou deixar você na mão de ninguém, porque tu é coluna na minha mão. Ramarabaxeia. Eu preciso ser muito honesto com você. E eu preciso que você entenda que eu não estou falando de salvação. Salvo, está salvo. Agora tem gente que está em algumas enrascadas. Eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo Deus assim com muita disposição para interferir, não. Agora tem gente que basta ele entrar, o Senhor pega e diz: não vai ficar não, tira. Por que será que algumas pessoas parecem que se metem em algumas coisas e Deus não se mete em nada? Por que será que às vezes o maligno tenta tocar em alguém e Deus entra e bota o peito na frente? Será que não é por uma construção de valor no reino? Será que não é porque alguém é coluna e uma outra pessoa não se preocupou em ser nem rodapé? Seja importante para o reino. Seja importante para a igreja. Seja um soldado valente do reino. E Deus não vai deixar ninguém se usar da coluna que pertence a Ele. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Dá uma acordada nele e diga assim: seja importante no reino. Seja valoroso na igreja. Porque deste jeito, Deus tira você de qualquer lugar que tentem te colocar. Qualquer. Marque a vida das pessoas, marque o reino, marque a igreja. Você vai perceber os efeitos que isso causa. Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Era leproso, mas antes disso, valoroso. Construiu uma vida de valor. A menina quis ajudar, a esposa quis ajudar, o rei quis ajudar, o profeta quis ajudar, todo mundo quis ajudar, porque o cara tinha valores. Quando uma pessoa fica largada e ninguém quer ajudar, eu fico me perguntando o que ele construiu na vida dos outros. Coluna de Deus não fica na cadeia de Herodes. Pastor, eu preciso de algo a mais aí para ver esse desenho bonito. Veja agora. Quando Pedro saiu da prisão, para onde ele foi? Para a casa de Maria, aonde quem estava reunido lá? Muito fraco, Então, literalmente, Pedro saiu da cadeia e foi para... Então, literalmente, Deus tirou sua coluna do sistema errado
e colocou ela no lugar dela, no meio da igreja. Alguém ainda está por aí? Eu estou vendo Deus transportando você para o lugar que é digno você estar, porque ninguém vai se aproveitar do teu dom, do teu talento, do teu ministério, da tua chamada. Tu não serás coluna de Império Romano, tu não serás coluna de Herodes, tu não serás coluna de cadeia de Herodes. Ninguém vai fazer você de plataforma para agradar ninguém. O Senhor me trouxe para dizer: tu és minha coluna da minha igreja e ninguém vai se aproveitar de você. Quem te usa sou eu. Roma não te usa, Herodes não te usa, patrão não te usa. Quem te usa sou eu. Aleluia. Pedro vai sair. E ele está como? Diga comigo. Calçado, cingido, coberto. Vamos de novo. Diga calçado, cingido, coberto. Ele está na rua fazendo uma transição. Do lugar que ele saiu para o lugar que ele está indo. E como é que ele se apresenta na transição? Calçado. Se você encontrar alguém numa transição, descalço, sem estar cingido e descoberto, pode ter certeza que ele é fugitivo. Deus não autorizou a saída dele. Quem Deus movimenta, Deus dá dignidade na movimentação. Quem Deus manda sair do ponto A para o ponto B, não faz essa transição envergonhado. Olha para mim aqui. Você está pensando que Deus é moleque? Se Deus mandar você sair, Ele te sustenta. Se Deus mandar você sair, Ele te garante. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você está com medo de sair. Porque está com medo de ficar na rua descalço, sem cinto, descoberto. E alguém olhar para você e dizer: era melhor estar lá no sistema romano. E o Senhor me trouxe para dizer: tu estás pensando que eu sou garoto. Tu estás pensando que eu sou criança. Se eu te mandar sair de um sistema, ele é macalacheia. Se eu te mandar sair de um lugar onde eu não te quero, porque tu és minha coluna, eu não vou te deixar no meio da rua descalço, passando vergonha, com pires na mão. Não. A quem eu dou ordem de sair, eu cuido até chegar no outro ponto. A quem eu dou ordem de sair, eu cuido até chegar no outro lugar. Transição autorizada por Deus não tem vergonha, ela é digna e honrosa. Então, se o anjo te acordar, levanta e vai! Glória! A não ser... Jesus, é isso aí mesmo? A não ser que, como Jonas, que até questionário já estava respondendo, conversando, tirando cochilo, a não ser que tu também já tenhas se acostumado com esse sistema. E já te sintas até um pouco confortável. O anjo já tocou do lado, já mandou calçar, já mandou cingir, já mandou se cobrir. Mas talvez você esteja um tanto quanto confortável dentro desse cenário, porque nós somos irritantemente, desesperadoramente, irritantemente, a gente se acostuma com as coisas de um jeito medonho. E tem até coluna da igreja que está se acostumando em ser coluna de cadeia. Tem até coluna da igreja que está se acostumando em emprestar seus serviços para quem não é seu Senhor. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não te chamei para isso, não, hein? Estou mandando um anjo, um mensageiro, cutucar você do lado aí. Se do lado não resolver, ele te dá um beliscão. Se não resolver, chacoalha até o ombro. Se não resolver, eu não sei, mas você vai acordar para entender que uma transição maravilhosa, gloriosa, vai chegar para a tua vida. E você vai deixar para trás prisões, cadeias, coisas, situações de condenação, de vergonha.
vergonha e vai rumar para a liberdade no teu Senhor. Quem diz glória a Deus aí? Quem diz amém? Vou encerrar agora. Aí sai ele, e aqui eu encerro, e a Bíblia diz assim, ó: não sabendo que era real, mas cuidando ser ele uma visão. Então é assim, ele achava que aquilo estava acontecendo de verdade, sim ou não? Ele estava dormindo, não estava? Quando o anjo toca ele do lado, como ele estava dormindo, ele acreditou que o que vinha acontecendo depois do toque do anjo fazia ainda parte do seu sonho, que era, portanto, uma visão. Ele havia tido uma experiência poderosíssima com visão no capítulo 10, quando ele estava na casa do Simão Curtidor de Couro. Lá na casa do Simão Curtidor de Couro, aí sim ele tinha tido uma visão. Tinha tido o quê? Uma? Agora não é visão, agora é reali. Só que mesmo julgando que aquilo era uma visão, perceba, ele segue. Ele ouve a orientação do anjo. Ele vai seguindo o anjo quando o anjo começa a andar. Ele passa pelas portas, mesmo crendo, está dentro de uma. Ele continua a fazer tudo que o anjo lhe manda fazer. Eu quero chamar a sua atenção só para uma questão. Última. Visão. Visões. Que tipo de visão você tem seguido? Que tipo de visão você tem se submetido? Pastor, como é que eu decido até quando eu devo seguir uma visão ou não? Preste atenção se ela te coloca para dentro da cadeia ou para fora. Sabe por que Pedro segue aquela visão? Porque a visão coloca ele para fora da prisão e não para dentro. O que me espanta é que algumas pessoas estão seguindo visões que estão aprisionando elas e continuam. E o Senhor me trouxe para dizer, como é que você, a quem eu chamei, libertei, derramei meu sangue para te libertar, e você seguindo as visões que te colocam para o lado de dentro da prisão e não para o lado de fora. As minhas visões, as visões saudáveis, são visões que libertam e não aprisionam. Quanta gente durante muito tempo perdeu anos da vida em visões aprisionadoras. Gente que está me ouvindo hoje aqui, que perdeu muito tempo de gozar da liberdade com a qual Cristo te libertou, porque por muito tempo se submeteu a visões aprisionadoras, visões de cativeiro, visões que comprometiam a tua liberdade, da tua família, da tua casa. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer isso, que hoje aqui tem gente de todo canto, de todo lugar, e o Senhor me trouxe para dar uma palavra. Mesmo que não tenha um glória a Deus, nem um aleluia agora, eu vou falar o que o Senhor mandou dizer. Cuidado com essa visão que te coloca da porta para dentro da cadeia, em vez de da porta para fora. Cuidado com essa visão que, em vez de soltar as cadeias da tua mão, está colocando cadeia na tua mão. Cuidado com essa visão, com essa bandeira que você está levantando, com as pessoas que você está defendendo, com os grupos que você está se aliando, e que você não está percebendo que não estão gerando em você paz nem libertação, mas tensão e aprisionamento. Cuidado com essa visão de negócio que você está tendo, essa visão de dinheiro que você está tendo, que tornou você um megalomaníaco. Cuidado com essa visão. Cuidado com essa suposta visão espiritual que tornou você uma pessoa esquisita. Cuidado com essa suposta visão mais moderna que tornou você um chato de galocha, um frio, um morno. Cuidado com essa visão teológica que você recebeu agora. Não, recebi uma visão. Antes da visão você estava melhor. Antes da visão, você dizia glória a Deus, você cria na evidência dos dons, você cria nas coisas do Espírito Santo. Aí depois da visão, você critica todo mundo e uma mensagem presta, tudo é ruim para você. Deus não faz mais nada, não opera mais nada, não tem palavra profética. Essa visão te botou dentro de uma cadeia, de uma religião fraca, frouxa, que não é bíblica, de um evangelho ineficiente, ineficaz e morno, que não é o evangelho de Jesus. Então, pega a visão que você deve seguir é a visão que faz cadeia soltar e porta se abrir. Essa é a visão que você tem que seguir.
Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa bem interessante para algumas pessoas. Está na hora de você largar essa visão. Está na hora de você abandonar essa visão. É até mesmo a visão que você teve depois de um curso que você fez e pagou até muito dinheiro. Pastor, ainda tem 10 parcelas. Abandona a visão. Paga as parcelas e sai dessa visão. Larga essa mentoria que você está fazendo. Eu sei que você fez até o fim do ano. Tem parcela até dezembro, né? Mas larga essa mentoria, abandona essa visão. Você se tornou uma pessoa tão pragmática, tão chata. Você perdeu a liberdade no Espírito Santo, você perdeu a sensibilidade do mover de Deus, você se tornou um crítico desinteressado nas coisas espirituais, protocolar, sistemático. Continua essa mentoria, vai apagando ela, mas sai dessa visão. Sai dessa visão limitadora, sai dessa visão que te amordaça, que bota a cadeia nos teus pés, nas tuas mãos, e siga uma visão, aleluia, que te coloca para fora do sistema de aprisionamento, uma visão que abre teus olhos, uma visão que te coloca na igreja e não fora dela. Porque a visão, estou encerrando, a visão que Pedro teve, levou ele, sabe para onde? Para a igreja. Cuidado com essa visão que te tira da igreja, em vez de te colocar dentro dela. Cuidado com essa visão que você tem ouvido, se alimentado, bebido dessa água, comido dessa comida, dessas supostas visões tão interessantes sobre igreja, ou sobre desigrejamento, sobre o fato de ser desnecessário. Deixa essa palavra existir, eu ia tentar inventar uma agora aqui. É desnecessário liderança, desnecessário pastor, desnecessário igreja, desnecessário templo, desnecessário culto. Sai dessa visão, essa visão está te levando para fora. Uma vida assim você já tinha, fazendo só o que você quer, sem se subordinar a ninguém, sem ter ninguém para você poder conversar, ninguém para você poder confessar pecado. Essa visão você já tinha, então você está voltando para a prisão, não saindo dela. Fique com a visão que faz cadeia cair das mãos. E não visão que bota cadeia nas mãos e nos pés. Fica de pé do teu lugar agora, fica. Na visão, vem na visão, aleluia.